Fala, doutores, vamos começar mais uma conversa aqui. Antes da conversa, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever, dar um like para botar esse vídeo para cima. Fala, doutores! Sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa série de conversas. Hoje com um convidado aí internacional, super especial, um campeão aí de jiu-jitsu, um oftalmologista de mão cheia, que tem um currículo invejável e hoje está fazendo a história dele lá pelo Canadá. Doutor Bruno Fernandes. Fala, Bruno, beleza? Opa, tudo bom, cara? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Nada, eu que te agradeço, cara, teu tempo aí. Um prazer te ter aí. Acho que a gente vai ter uma história legal pra caramba pro pessoal aí seguir de exemplo. Mas vamos lá. Em relação à história do Bruno, Bruno é carioca, né, da Gema, com pais médicos, né, Bruno? Isso, os dois. Tua mãe era oftalmologista, né? Seu pai era gineco especificamente ou GO? Fazia parte também? Ele fez tudo, né? Ele começou na carreira mais fazendo obstetrícia, ginecologia, mas acho que eventualmente ele gostou muito de focar em mastologia, né? E tumores ginecológicos em geral. Mas os dois, então, eram mais ambulatoriais, né? Acabavam que conseguiam ser bastante presentes em casa. Sim, os dois, né? Assim, no começo, claro, né? Eu lembro do meu pai, assim, fazendo muito parto, né, cara? Sumindo de casa na noite, acordava assim, cadê ele, né? E assim, à medida que eu cresci, a minha mãe já começou a focar mais, né, na carreira dela. Obviamente, ela, né, parou um pouquinho para criar filho pequeno, mas Você é filho único, Bruno? eu tive um irmão, né, que faleceu quando eu tinha uns 10, 11 anos, Uhum. mas os dois sempre foram muito presentes, assim. Eu tenho sorte de ter tido uma infância assim, bem normal, bem tradicional. E você era da Zona Sul, né? Eu nasci em Botafogo, morei até os 4 anos em Copacabana, depois mudei para Gávea e aos 16 anos eu mudei para Barra. E aí mudou para Barra com 16, e aí o jiu-jitsu já tinha entrado na tua vida. Essa mudança para Barra, você já treinava na Zona Sul? Já, eu comecei a treinar jiu-jitsu aos 11 anos na Carson Gracie, né, em Copacabana, e aos 16 anos, quando eu mudei para Barra, eu mudei para Barra Gracie também, né? Eu estava morando a 2 quadras, né, 2 quadras da Gracie Barra, né? Então foi uma mudança meio natural. Entendi. E a questão de colégio, você veio de um colégio legal da Zona Sul e depois você foi aqui na Barra para Santo Agostinho, né? Na verdade, eu estudei no Santo Agostinho do Leblon, né? Quando eu fazia o Ah, Santo tá. Agostinho, ainda não tinha o Santo Agostinho na Barra para o segundo grau, tinha só o primeiro grau, né? Então eu já estudava lá quando eu mudei, então eu continuei, né? Eu só fiz o terceiro ano do segundo grau no Santo Agostinho do Leblon, morando na Barra, né? Entendi. Nos primeiros 2 anos eu morava na Gávea ainda. Anozinho complicado, então, né? Conciliar academia, vestibular. Mudança, terceiro ano, estudar para vestibular, treinar. Eu até foi um dos poucos períodos da minha vida que eu parei de treinar por 3 meses antes do vestibular. Foi um dos poucos momentos da minha vida assim que eu voluntariamente parei o treino. E aí você conseguiu passar para a principal faculdade aqui do Rio, né? Que, poxa, a mais disputada, que todo mundo queria fazer. Então, provavelmente você era um aluno destacado, né? No colégio. Eu era bom nerd, né? Eu passei para tudo, cara. Eu passei para o Fundão, UERJ, UF, Unirio e todas as que eu fiz, né? Eu não fiz vestibular para particular nenhuma. Meu Uhum. pai tinha me falado que falou assim, não vou pagar a faculdade não, nem tenta. Aí eu fiz só para as públicas e passei para todas e escolhi o FRJ, claro, que na época, acho que até hoje, né, é a melhor faculdade do Rio. Ah, com certeza. Aí depois do Fundão você foi fazer residência, você fez no Servidores, né? Eu fiz nos servidores do Estado, né? A minha mãe era oftalmologista e era staff de lá, né? Então foi minha primeira escolha. Então passei por outros lugares também, mas foi lá que eu queria ir desde o começo, né? Então não teve muito problema não de escolher Mas essa você nem residência. chegou a fazer prova fora do Rio, não pensava em nada disso, já estava focado já em acabar tendo mais contato com a tua mãe também.
A única exceção que eu fiz foi, eu fiz prova para a Unifesp, né, para a Escola Paulista de Medicina, né, eu cheguei a passar, mas sem remuneração, né, eles têm um esquema de prova lá que os primeiros colocados ganham, os outros não, né, então, apesar de eu ter sido aprovado, eu não ia ter salário, né, então, para mim não fez muito sentido, não, assim, mudar de cidade, ter um custo adicional, né, e tudo mais, e sem ganhar nada, entendeu? Tendo a opção de fazer residência no Rio, continuar morando em casa e ter aí a supervisão, né, da minha mãe também, entendeu? Isso aí foi um peso positivo. E como é que foi o foco na residência? Você tinha um foco mais cirúrgico, já tinha alguma noção de subespecialidade, de caminho a seguir? Pensava em fazer geral? Como é que era a tua cabeça? Assim, minha mãe era focada em câncer, né? Retinoblastoma, melanoma e tal. Então eu meio que fui migrando aí para essa área. Eu sempre fui bem generalista, assim, né? Sempre gostava de estudar, nunca tentei não especializar muito cedo, entendeu? E gostava de tudo, assim. Só estrabismo. Estrabismo nunca curti, não, mas o resto todo eu curtia, estudava e tal, e procurava me aprender, né? Mas ao final da residência ficou claro assim, que oncologia ocular era o que eu gostava mais. Mas você tinha o foco cirúrgico? Era fominha, operava pra caramba? Isso não era importante para você? Não ficava preocupado de manter mão? Como é que era isso? Eu operava bastante. Cara, um dos pontos fortes da residência dos servidores é o volume cirúrgico, né? Nem precisava brigar muito, não. Tinha, cirurgia para todo mundo. E eu fazia lá a minha parte. Sempre curtia. Teve época que eu ia lá para Rio das Pedras, catar olho de porco, ia pro servidor lá no domingo, ficava lá operando, treinando ponto. Essa parte bem prática, assim, né, da cirurgia, eu sempre curti bastante também. E um ponto que eu pergunto para todo mundo e muitas vezes acaba sendo até meio delicado de responder, em termos de foco, quando você escolheu a medicina e depois a oftalmologia. Obviamente que, teus pais te influenciaram bastante, né, em relação à escolha da medicina, e a oftalmologia veio por quê? Você tinha a imagem da tua mãe e gostava mais daquele cenário do que do teu pai? Como é que foi isso? Eu fui meio que eliminando, né? Ao longo da faculdade, eu fui começando a ter uma preferência assim para especialidades cirúrgicas, né? E uma prioridade para mim era a qualidade de vida, né? Então eu meio que comecei a excluir assim ginecologia, cirurgia geral, essas especialidades assim que você tem que dar plantão, né? Para ser bem claro, entendeu? Eu não queria dar plantão, eu não queria ter essa é simples assim, eu não queria dar plantão, basicamente, entendeu? Mas é impressionante, Queria né? ter os finais de semana com a minha família, entendeu? Eu tive uma experiência, assim, muito marcante, cara. Eu era estagiário, né, ainda acadêmico, estava no Salgado Filho, e eu fui meio que sorteado, assim, para fazer o plantão de ano novo. Aí, na virada, né, cara? O nego me colocou na sutura, né, cara? Eu fiquei lá, meu irmão, a noite inteira suturando, sangue, cara, mó açougue. E na hora do meia-noite, assim, me chamaram, né? Falaram assim, vamos lá na sala dos médicos, né? A CA e tudo, né, cara? Aí eu cheguei lá, tava lá os médicos, já mais velho, né? Pessoal, 50 anos ali, e, dando feliz ano novo pelo telefone pra mulher, sabe? Eu fiquei ali, cara, Deprimido. isso para mim não era, mas para mim eu ali moleque, entendeu? Eu falei assim, tô perdendo uma festa, beleza, mas cara, eu com 50 anos, entendeu? É isso essa é a minha definição de sucesso, cara, não poder passar um ano novo com a minha família, entendeu? Então, ali eu falei, não, cara, plantão não dá não. Aí eu comecei a ir mais pela otorrino, oftalmo, cirurgia plástica, né, vascular, essas coisas todas, né? E
E aí escolher oftalmo foi, pô, uma escolha muito, muito, muito simples, né? Natural, muito fácil, né? cara? Porque, pô, obviamente seria muito mais fácil, né, cara? Eu fazer uma especialidade que eu já tinha o pé lá dentro, né, cara? Todo mundo meio que me conhecia já pela minha mãe, né? Então foi fácil. Assim, tanto que eu Não, teve esse casamento aí entre uma especialidade que seria um pouco mais fácil para mim e que, por sorte, eu também gostava, né? não, com certeza. E é engraçado quando eu converso com as pessoas e a medicina tem uma característica de a gente, pô, querer ter uma vocação de ajudar o próximo, né? De, tipo, fazer o bem, né? Mas a oftalmologia, pelo menos eu vejo, né, conversando com o pessoal, é que tem uma característica muito individual, né? Muitas características que você está colocando também foram responsáveis pela minha decisão, né? Em termos de não dar plantão, ter uma qualidade de vida melhor, então acaba dificilmente eu vejo algum oftalmologista pensando, poxa, eu vou fazer as pessoas enxergarem, né? Não que isso não seja um grande propósito, tá? Mas acaba que eu acho que tem muito um lado nosso, né? De tipo buscar uma qualidade de vida melhor dentro do que a medicina está oferecendo, né? E também, assim, eu gostava da oftalmologia porque tem menos conversa, né, cara? Você pô, bota o paciente ali na lâmpada, não precisa ficar conversando muito, né? Os sinais importam mais do que os sintomas, né? E Uhum. também é uma especialidade muito vasta, né? Por exemplo, se você gosta de criança, você pode fazer oftalmopediatria. Se Sim, você sim. gosta de plástica, você pode fazer oftalmoplástica. Se você gosta de imagem, né? Você pode fazer ultrassom e UBM e tudo mais, entendeu? Então, pô, você fazendo oftalmologia, se você pensa que você, pô, eu gostaria de ter feito radiologia, você ainda tem a opção de fazer radiologia dentro da oftalmologia, entendeu? No meu caso foi o onco, né? Que eu não precisava mudar e fazer oncologia geral, eu podia fazer oncologia dentro da oftalmologia, né? E eu acabei indo para patologia, né, cara? Que assim, não tem nada a ver com oftalmo, né? Aparentemente, mas Sim, sim. acabou sendo o que eu acabei me especializando mais, né? A patologia ocular, entendeu? Então, assim, a oftalmologia tem esse lance legal, entendeu? Porque você tem todos os tecidos do corpo dentro de uma bolinha, né, cara? Então, Uhum. você pode acabar, você ainda tem a oportunidade de mudar de ideia e ter opções, né, cara, que são bem diversas. E esse período de 9 anos, né, do fundão e dos servidores, terminou em que ano, Uhum. Bruno? Quando é que você 2005. terminou? 2005. É. Então 2004, aí, né? 2005. É. 2004, isso daí É. você já era tricampeão mundial de jiu-jitsu. Toda minha carreira, assim, todos os campeonatos mundiais, né, que eu competi foram durante a faculdade de medicina. Meu primeiro campeonato mundial foi em 96, né, no ano que eu entrei, e o último foi durante a residência, né, foi em 2002, se eu não me engano. Então durante esse período eu subi no pódio todas as vezes, exceto uma, né? Exceto duas, na verdade, né? Os dois últimos anos eu perdi para o Marcelo Garcia na quarta de final. Mas durante esse período todo eu ganhei duas E acaba, vezes. acaba quase não sendo uma derrota, né? Pela É, qualidade do Marcelo. foi. Pois é, cara, eu perdi para ele no primeiro mundial dele de preta e no primeiro mundial que ele ganhou, né? Que foi o ano seguinte, entendeu? Foi bem no Uhum. comecinho da carreira dele na faixa preta, né? Que Não, mas passei bastante. a curiosidade é como é que você conseguia conciliar e se ou a oftalmologia e a medicina ou o jiu-jitsu conseguiam te ajudar de um lado ou de outro. Você acha que teve? Cara, essa pergunta aí todo mundo faz, né? E eu sempre não consigo responder muito bem, né, cara? Porque na minha lembrança nunca foi de ser um esforço, entendeu? Eu sempre achei que essas duas atividades, assim, essas duas carreiras, né, se complementavam. Eu estudava de dia, treinava de noite, entendeu? Era basicamente assim, né, cara? E pensando, pô, com todas as responsabilidades que eu tenho hoje em dia, né, cara? Família, empresa, casa e tudo mais, conta para pagar e tudo. Pô, era fácil, cara. Não era esforço nenhum, né?
Chegava em casa, roupa lavada, entendeu? Pô, morando com os pais, a academia era literalmente 2 quadras da minha casa, entendeu? Tipo, meu pai apoiava minha carreira totalmente. A academia que eu tinha perto da minha casa, porra, por uma feliz coincidência, era a melhor academia do mundo, entendeu? Na época, né, cara? Pô, ali tinha 40 pessoas melhores que eu, assim, qualquer dia, entendeu? Então, tinha muita coisa, assim, me favorecendo, né, cara? Então, hoje em dia, eu dou muito valor para isso, né? Na época, é claro, eu fazia a minha parte, né? Eu chegava em casa, deixava minhas coisas, corria para academia, entendeu? E treinava todo dia, entendeu? Não tinha esse negócio de ficar de bobeira, não. Mas Você provavelmente sempre foi muito disciplinado, né? então, eu tinha essa rotina aí de segunda a sexta, né? Era pô, faculdade de manhã, o dia inteiro, na verdade, né? E eu chegava em casa, ia treinar, voltar para casa, comia e dormia, entendeu? Pô, não tinha essa de ficar perdendo tempo durante a semana, não. Mas no final de semana, zero jiu-jitsu, entendeu? Eu tinha essa também, entendeu? Era praia, pô, festa, não tinha, não era muito paranoico também, não, entendeu? Eu sempre tive esse balanço aí, entendeu? Tem hora de treinar, tem hora de se divertir também, né? E eu acho que esse é um conselho que eu dou para os meus alunos hoje em dia, entendeu? Às vezes, quando eu vejo uns caras aí muito bitolados, um cara quer treinar 7 dias por semana, não faz nada, não tem uma vida fora do tatame, né, cara? Eu falo assim, cara, vai dar um ano, tu vai pirar, bro, entendeu? Tipo, pô, qual é o teu objetivo, entendeu? O teu objetivo é treinar a vida inteira ou entendeu? Pô, é uma maratona ou é uns 100 metros Sim, rasos, sim, né? sim, sim. Entendeu? Se você está pensando na maratona, você tem que Dosar isso. dosar, entendeu? E eu acho que na época eu fazia isso bem, né? E assim, sem falsa modéstia, claro, né? Mas o jiu-jitsu era diferente naquela época também, né, cara? Hoje em dia tem muita galera profissional aí, né, cara? O nego tá se dedicando ao jiu-jitsu de uma forma que na época não existia, né? A parte Todo física é mundo absurda, né, cara? e tempo também, né, cara? Na época, ninguém era full-time jiu-jitsu, né, cara? O Libório trabalhava no banco, o Roleta era engenheiro, entendeu? Tipo, você Sim. tinha os caras que eram o top do top e o cara tinha um day job, né? Ele tinha um trabalho ali, né, cara? Então, eu acho que, não sei, talvez hoje em dia eu não conseguiria ter os títulos que eu tive, né? Essa é a conclusão aí, né? Aí entra a humildade, tá certo. É. Mas a gente acaba tendo muito amigo em comum, né? Pô, eu treinei na Barra Gracie muito tempo, continuo treinando hoje com o Sandro, né? E eu tenho muitos amigos que falam de você, né? Como é que era impressionante de chegar no campeonato contigo, né? De que você era meio Iceman, né? Tava lá tranquilão e nego desesperado para lutar e como é que era isso para você, essa naturalidade da luta, e se isso até te ajudava também dentro do centro cirúrgico, trazendo, porque volta e meia a gente acaba tendo uma complicação cirúrgica, algum problema, e você conseguia lidar de uma forma melhor pela tua tranquilidade, como é que você vê isso? Cara, cirurgia em competição tem muitos paralelos aí, né, cara? Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar esperando que o teu oponente talvez seja mais difícil que você está esperando, né? Com Você tem que certeza. lidar com o imprevisto, entendeu? E o que importa é o resultado, né? Você pode ser o Sim. melhor cirurgião do mundo, ter se preparado tudo lá, mas se no final das contas o cara não está vendo nada, entendeu? A mesma coisa de você tá voltando para casa sem uma medalha, né, cara? Todo aquele esforço ali foi meio que em vão. Mas no caso de ser calmo, cara, assim, eu acho que tem um pouco da minha personalidade, né, cara? Eu já sou meio assim, mas eu acho que o mais fator. Tem dois fatores aí que são importantes, né? Que são fatores que são controláveis, né? Eu acho que a personalidade é coisa que a gente não muda muito. Mas o primeiro é competir muito, cara. Tipo, eu competia muito, assim, no mundo do jiu-jitsu, né? Qualquer campeonato eu ia. Eu podia ter o Mundial mês passado, se tivesse um campeonatinho na barra ali, no mês seguinte eu competia, mesmo que eu tivesse ganho o Mundial no mês passado, entendeu? Não tinha essa de, campeonato pequeno, grande, para mim era tudo uma oportunidade para treinar. E eu já vinha da natação, né, cara? Eu fiz natação antes de ir pro jiu-jitsu, né? E Aham. natação, então, cara, era campeonato todo final de semana, cara, entendeu? E tinha muito, assim. E uma coisa legal da natação é que a gente perde muito, entendeu? Porque, pô, você compete com criança que é mais velha que você Sim, sim. depende
da época do ano, entendeu? Porque tem gente que está focando no começo, tem gente que está focando no final, entendeu? Então, assim, o resultado de uma competição individual importa muito pouco na natação, né? Então, eu já vinha com essa mentalidade, entendeu? Então, quando eu perdi um campeonato assim, óbvio que eu ficava meio puto e tal, mas aquilo ali mais me motivava a treinar mais do que me deprimia, entendeu? Então, isso aí me dava eu não ficava muito preocupado ali com o resultado daquela competição, entendeu? Então, eu acho que isso aí, às vezes, o nego entra ali achando que, cara, se eu perder, pô, minha vida vai acabar e tudo mais, entendeu? Eu não tinha essa tensão. E o segundo é o treino, né, cara? Você está preparado, né, cara? É impossível você estar calmo se você tem consciência da tua inaptidão, né? Entendeu? Então, pô, se você está entrando no mar ali e tal, e você não sabe nadar, pô, não tem técnica de relaxamento que vai te deixar calmo, né, cara? Porque você tem consciência que tu vai se afogar. E eu treinando ali na Gracie Barra, cara, pô, eu era faixa azul, roxa, marrom e tal, e eu treinava com gente que era, pô, 1000 vezes melhor que eu, e melhor até do que os adversários que eu ia encontrar, entendeu? Então, pô, todo dia ali eu treinava com gente que era muito melhor do que qualquer desafio que eu ia ter no campeonato, entendeu? Então, quando chegava lá no campeonato, eu não tinha a menor dúvida assim, que eu não ia encontrar um oponente, né, que fosse tão bom quanto os com quem eu treinei, entendeu? Então, o imprevisto ali não tinha, né? Então, você elimina o estresse do imprevisto, né? E você elimina o estresse da possibilidade do resultado negativo, entendeu? Então sobra só diversão, entendeu? Então, pô, eu ia ali amarradão e tava ali era mais um treino, entendeu? Entendi, show de bola. E aí você foi para São Paulo, né? Fazer doutorado depois dos servidores. Como é que foi assim, isso? Eu fiz meu doutorado pela Universidade de São Paulo, mas eu, na verdade, nunca fui para São Paulo, né? Tem aquele programa do CNPq, que é o doutorado sanduíche, que você se matricula pela Universidade Brasileira, no meu caso foi a Unifesp, mas toda a pesquisa, os créditos são feitos numa universidade do exterior, né? Que no meu caso você foi direto para o Canadá? Foi direto para o Canadá. Aí eu fiz todos os créditos, a pesquisa inteira, tudo lá aqui, né, na verdade, na McGill, em Montreal, no Canadá. E eu voltei para São Paulo só para defender, né, a minha tese, né? Então a defesa mesmo, da banca e tudo mais, foi em São Paulo, mas eu já estava morando aqui. Ah, não sabia. Pensei que você tivesse ido para São Paulo e a oportunidade da McGill tivesse aparecido por lá. Como é que surgiu, então, a oportunidade do curso e como é que você viabilizou isso? Então, você tinha clínica ainda no Rio, ainda, né? Com a tua mãe, né? Nesse momento. Então, a minha mãe já tinha uma clínica, né, aí na Barra, e eu já estava começando a trabalhar com ela. E o plano inicial era vir aqui para o Canadá, né, fazer minha especialização em oncologia e patologia ocular, pegar meu título de doutorado e voltar para o Brasil, né, e começar minha prática ali, como muita gente faz, né. Sim. E o meu contato aqui na McGill era o Dr. Miguel Burnier Júnior, né, que é muito conhecido aí no Brasil também. Ele e minha mãe tinham uma relação pessoal, né, eu já conheci ele também. Então foi daí que eu acabei aqui, né? Ah, legal. E a questão do inglês? Já era tranquilo para você? Teve que ralar aí? Como é que foi isso? Sim, eu já me virava, né, cara? A gente estuda aí, né, cultura inglesa e tal, mas no começo era bizarro, né? Assim, eu não falava muito bem, né? Mas começou a ler, Isso aí foi em que ano, Bruno? Foi em 2005, assim, foi bem que na hora que eu acabei 2005. quando eu Tem acabei 15 anos, né? quando eu Você foi a acabei primeira vez. minha residência, eu fui quase, assim, um mês depois, né? E aí você foi fazer o que especificamente aí, Bruno? Você fazia só pesquisa, você fazia cirurgia, fazia clínica? Como é que era não, o teu modelo aí de fellow? Ou nem era eu não. fellow? Como é que você estava... É um fellow, né? É um fellow, mas não é um fellow. Aqui na América do Norte tem um fellow bem estruturado, né? Que você faz uma prova e você acaba indo para algumas instituições, você tem que ter aqueles steps todos, né, cara? A burocracia é meio complicada. Mas o meu fellow, ele era basicamente pesquisa, entendeu? Então era muito mais simples, né? Eu não precisei validar nada. E até a parte clínica, assim, que eu estava fazendo, né, cara?
como era relacionado à patologia ocular, que eu não tinha contato com o paciente, né, cara? Então eu não precisava, assim, ter validação nenhuma, entendeu? Então, apesar de eu não ter validação nenhuma, tinha um componente clínico bem forte, assim, no meu fellow, né, cara? Por causa disso, entendeu? Por causa do foco em patologia, né? E eu acabava vendo paciente também, né, junto com o Dr. Miguel Burnier, eu ia na clínica com ele, tudo. Basicamente, era um fellow clínico, né, cara? A única diferença é por não ter validação, eu não podia assinar nada, né, prescrever nada, nem fazer cirurgia, entendeu? Como não era esse meu foco, né, isso não me atrasou em nada, entendeu? E aí você já chegou fazendo trabalho aí, publicação? Como é que foi esse lado e essa transformação? Foi... Na verdade, eu já tinha vindo aqui um ano anterior, né? Eu fiquei um mês já para conhecer o lugar. Legal, já tinha. E eu vim, pô, a gente já tinha feito dois papers assim, nesse mês que eu tinha estado aqui, né? O laboratório do Miguel aqui no Montreal pô, é uma fábrica, né, de publicações, né, cara? Eles são muito ativos, assim, e no começo eu aprendi muito, né, com as pessoas que estavam ali e tudo mais, e foi pô, muito produtivo, assim, não podia ter escolhido lugar melhor. E inicialmente foi um desafio grande para você, cara? Eu vejo muita gente muito presa para tomar essa iniciativa, né? Pô, uma dificuldade e tal, não vou conseguir. Como é que foi isso para você? Cara, obviamente o contato com o Miguel te ajudou muito, né? Sem dúvida. Ele é um pai para mim aqui, né, cara? Então, pô, tinha muito brasileiro aqui também, então, pô, o suporte dele foi fundamental. E o laboratório era muito grande, entendeu? Tinha muita gente, assim, tinha, pô, pós-doc, doutorado, mestrado, pô, aluno de graduação, entendeu? Então tinha 20 pessoas ali e já fiz ali meu círculo de amizade bem rápido, entendeu? Então isso ajudou também, né? Mas tinha todos os desafios que o pessoal passa quando sai do Brasil, né, cara? Pô, tem o desafio da língua, tem o desafio da grana também, porque, pô, não estava trabalhando aqui, né? E aqui ainda tem o fato do francês, né? Que não é só inglês, entendeu? Pô, então tem que aprender essa língua aí também. E o frio, né, cara? Que é bizarro, entendeu? O frio aqui é, porra, ensurdecedor, né, cara? Então, teve esse desafio também. Mas, cara, quando tu é novo, né, meu irmão? Tudo é aventura, né? Então, e na questão financeira, Bruno, você tinha ajuda dos teus pais ou você já conseguia de alguma forma ganhar alguma coisa aí para se manter? Você tinha alguma bolsa, não? Então, eu vim com um dinheirinho que meus pais me deram, né? Mas logo eu comecei a conseguir bolsas, né? Pelo laboratório, né? Assim, aplicando bastante, né, cara? Por projetos e tudo mais, né? Então, assim, no começo foi difícil tudo, né? Mas essa era a minha fonte de renda, né? Aplicando aí para tudo quanto é canto, todas as instituições aí que dão grants e bolsas e tudo mais, e ia ganhando, né? E tinha uma data final para você voltar para o Brasil? O início era 2 anos, né? O plano era ficar 2 anos aqui e depois voltar. Aí, nesse final desse período, eu resolvi estender, ficar mais um ano. Aí, nesse período aí, eu já comecei a pensar em ficar aqui, né? Mas nesse momento que você já pensou em ficar aí, você já conseguia se manter aí com as pesquisas? Você já tinha algum retorno? Não, eu sempre me mantive, né? Mas eu ia me mantendo de uma forma muito limitada, né, cara? Eu era, pô, sozinho, solteiro, sem filho, morando numa kitnetzinha, entendeu? Tipo, pô, minha necessidade financeira era muito pequena, né, cara? Então, não tinha muito problema, né? Mas era, cara, eu ganhava, sei lá, $20.000, $30.000 por ano, entendeu? Alguma coisa assim. Então, quer dizer, não dá para criar uma família com isso, né? E você voltava sempre para o Brasil? Como é que era isso daí? Pô, isso aí você estava voando, né? Falta de amigos, pô, de antigamente, né? Falta Você estava namorando? Você estava... Como é que estava isso? Teve uns namoros aí nesse período, mas nada muito sério, não. Eu ia para o Brasil, eu acabava viajando muito, né? Esse era o lado bom, né? Porque as viagens eram todas custeadas, né? Pelo laboratório, entendeu? Então, eu não tinha essa despesa pessoal, entendeu? Isso aí ajudava bastante.
Sim, muito amigo em Nova York, né, cara, que é bem perto daqui, entendeu? Então eu acabava indo muito para lá também, né? Tem muito Entendi. amigo que saiu do Brasil para ir para os Estados Unidos, né? Então eu fazia muita viagem assim para encontrar amigo, entendeu? Não Uhum. só necessariamente no Brasil, entendeu? Então essa parte eu realmente não senti muita falta não, cara. E você Era conseguia até, treinar? cara, eu fiquei um tempo sem treinar, cara. Eu fiquei um ano aí mais ou menos assim treinando muito pouco. Mas aí, cara, essas sortes de destino, assim, né, cara? Eu comecei a treinar na academia, que é onde o Jorge St-Pierre treinava, né? Uhum. E a gente acabou se conhecendo e eu comecei a dar aula para ele, né? Antes dele ser o Jorge Você dava St-Pierre, aula o né? quê? Particular? Semi-particular, né? Tinha um grupinho, assim, da galera que fazia MMA, ele incluído, né? E eu dava aula de jiu-jitsu para eles, entendeu? Aí, É só, cara, só, eles... só fazendo um adendo aqui, para quem não Uhum. conhece, né? O Jorge St-Pierre foi um dos maiores campeões do Ultimate Fight, né? Do UFC. E aprendeu muito com o Bruno. Assim, a gente treinou muito, né? Aprendi muito com ele Legal. também. A gente Ah, tenho tinha um certeza. vínculo legal. Ele era, pô, ainda é, né? Muito amigo meu. Então, foi uma sorte, né? Eu tenho meio que ter encontrado ele assim completamente por acaso, né? E à medida que ele foi ficando famoso, cara, eu também meio que fiquei, né, cara? Porque, porra, Sim, quem é o lógico. professor de jiu-jitsu do cara? Ah, é aquele ali. Ah, eu também quero, né, cara? Então, pô, começou a chegar uma hora que, cara, eu não conseguia dar vazão, assim, entendeu? De tanta aula que eu dava, né, cara? Aí. Então, na verdade, isso foi até um fator, cara, que me fez morar aqui, né, cara? Porque assim, no começo que eu não tinha jiu-jitsu, não tinha surf, não tinha nada, eu falei assim, ah, não, cara, vou embora, tá louco. Uhum. Mas aí, com o tempo, eu comecei a fazer muito amigo, cara, eu comecei a treinar bastante, o nível de jiu-jitsu tava muito bom, assim, entendeu? Eu falei assim, tipo, pô, cara, eu tava tendo uma qualidade de vida aqui bem legal, entendeu? Não só profissional, mas social também, entendeu? Aí Isso eu aí, vi a quanto tempo você estava possibilidade. no Canadá? Isso foi ao longo do meu terceiro ano aqui, né? Aí eu conversei com o Miguel, né? Ele sobre a possibilidade de ficar aqui, né? Aí ele me ofereceu, né? A oportunidade de ficar como professor, né? Da faculdade. Aí eu fui para Toronto fazer um fellow para melhorar meu currículo, né? E tudo mais. Fiquei um ano lá na Universidade de Toronto, fiz um fellow clínico e cirúrgico, né? No hospital de câncer de lá, que é o Princess Uhum. Margaret, que foi muito bom também para mim. E aí, quando eu voltei já como. Qual é a distância geográfica aí, Bruno? Montreal, Cara, é Toronto. uns 500 e poucos quilômetros, 5 horas de carro, tranquilo. Tipo Rio e São Mas Paulo. é, mas é carro mesmo ou o pessoal vai mais de avião? Cara, eu fui muito de carro ou trem, né? Tem avião também, mas é Ah, tão tem trem. tranquilo. É muito tranquilo, assim, tanto carro quanto trem. E aí Pô. você ficou lá em Toronto, mas você ficava bate e volta ou você morou em Toronto? Eu morei em Toronto um ano, mas eu vinha pra cá todo mês, cara. Eu tinha amigo aqui, tinha galera do jiu-jitsu também, que eu ainda dava aula, né? Então eu voltava aqui para dar uns seminários, tudo. E meus amigos estavam todos aqui, entendeu? Então não, Toronto para mim foi uma fase bem passageira, assim. Eu tentei não criar muita raiz lá não, entendeu? E isso você não tinha aberto academia ainda não. Não, eu dava aula meio que particular, academia dos outros, seminário, eu não tinha a minha academia ainda não, porque eu não tinha muito plano, né, de ficar aqui. Uhum. Tá, mas aí você parou de dar. Pera aí, agora eu me perdi agora nesse ponto. Você parou de dar aula e. Você dava aula em Montreal. Eu dava no Montreal, mas quando eu fui para Toronto, eu acabei dando aula lá também, né? Tá. Aqui é um Aham. mercado que ainda não tem muita gente de jiu-jitsu, né? Não tinha, né? Então, pô, quando eu chegava no lugar, não era muito difícil não arrumar um lugar para ensinar. Mas ir na parte de oftalmo, com Então, aí Bonilla? quando, Você dava aula em aí- Montreal, né? A aula que eu estava é. perguntando era até em relação ao oftalmo, nem em relação ao Ah, jiu-jitsu tá. agora. Cara, ali quando eu voltei, né, e virei professor, né, da McGill, cara, eu fazia tudo, né, eu fazia pesquisa, eu ajudava ele na clínica, eu supervisionava aluno de mestrado, doutorado, pô, ajudava para aplicar grant, cara, tudo, né. Mas isso foi depois que você voltou de Toronto ou foi antes? Antes e depois, cara. Entendi. Antes eu já supervisionava bastante gente, né? Dava aula aqui e ali também, mas intensificou, né? Depois virou mais E, oficial, assim. mas continuava sendo a sua fonte de remuneração, não era o jiu-jitsu. Não, sem dúvida, né? Minha fonte principal era o meu vínculo com a faculdade.
O jiu-jitsu continuava meio que sendo hobby, óbvio que o negócio estava crescendo e você tinha mais perspectiva, mas ainda não... ganhar um pouquinho ali, mas nada, era mais, tipo, dinheiro para beer money, né, que a gente fala aqui, Tá. né. E aí você foi fazer um curso de administração, não teve, no meio? Então, aí uma das coisas que tinha no laboratório era uma parceria, né, com uma escola de administração, né, uma escola de business, para dar um foco assim mais empresarial aos pesquisadores, né? Pesquisador Tá. normalmente é muito bitolado, fica ali no ratinho e tudo, e não tem essa visão, né, comercial. Então eles fizeram essa parceria, né? E para mim foi bom, porque eu estava já pensando em abrir academia, né? Então, pô, eu falei assim, vai ser ótimo, né, para mim. Aí eu Esse fiz. momento você já via a possibilidade de ter o jiu-jitsu como job mesmo e como fonte de remuneração. Cara, nesse momento aí foi quando eu abri a academia, né? Mas eu ainda não via assim, o jiu-jitsu como uma forma de garantir meu sustento, né? Eu abri a academia quando eu fui contratado, né, pela McGill, ficou meio que óbvio que Montreal ia ser minha casa, né? Aí eu falei, então agora, já que eu vou morar aqui, eu quero ter uma escola para mim, né? Mas ainda assim era um hobby, assim, cara. Meu objetivo principal era só ter um número de alunos ali para pagar as contas, entendeu? E ter um lugar para treinar. Uhum. Não tinha ambição nenhuma, assim, de ficar milionário ou um dia largar a medicina, né? Era Uhum. ali só para ter um lugar para treinar, basicamente, entendeu? E você abriu com o escudo da Barra Gracie ou você abriu academia própria? Não, desde o começo foi, né, representando a bandeira aí da Gracie Barra. Ah, legal. E aí, isso foi em 2011? 2010, foi quando eu abri. 2010, tem 10 anos, então, aí que Isso. você está nessa pegada. E isso daí, voltando para o Brasil, desse jeito que você estava falando. Festas em alguns lugares do mundo, conseguindo se locomover, conseguia ter contato com teus pais, a questão que a gente tem hoje, fazer isso daqui era inviável nesse momento, né? Então o contato era mais telefônico, né? Mas assim, na época não tinha muito, né, cara? Eu tava A começando a conta ter era alta, né? Skype, cara, tinha aqueles cartõezinhos, não sei se tu sabe, né, cara? Os cartõezinhos, tu pega um código bizarro, aí tu mesmo tu fica botando aquele código ali, aí tem 2 minutos para falar. Era punk. Mas eu ia muito, né? Eu ia no mínimo, assim, 2 vezes para o Brasil, né? Às vezes mais. Sempre que tinha um congresso, uma coisa assim, eu ia, esticava um pouco, né? Sempre no final do ano eu ia para as festas, ficava aí, pô, 2 anos, 2 meses, um mês, pouco. Uhum. E era legal, não tinha, assim, pô, não existia E aí tanto papo assim, esse não. momento já não tinha nenhuma perspectiva de voltar para o consultório aqui da Barra. Não, não. Foi tipo, um ano e pouquinho de Canadá, eu já fechei o consultório, né? E aluguei a sala. Ficou complicado, né? Manter o consultório aí sem ter ninguém, né? A gente tentou até desenvolver um conceito porque minha mãe tinha falecido, né? Tem esse fator importante aí, né, cara? Tipo, minha Foi mãe a que ano faleceu. que você teve esse baque? Cara, foi uma semana antes de eu ter ido pro Canadá, cara. Aí Uma semana antes de você ter ido no início, na primeira vez? 2005, entendeu? Aí Puta caramba. Esse foi um outro fator aí que pesou para eu não voltar, né, cara? Porque todo aquele plano de formar e Sim, voltar e sim, trabalhar com a sim. minha mãe e tudo, não tinha Putz. mais, né, cara? Aí eu falei, pô, perdi um pouco, assim, a vontade, né, de voltar pro Brasil, assim, né, no ponto de vista profissional, né, claro, né? Lógico, com certeza. Porque meio que ia ter que começar do zero, né? Então, a gente manteve essa clínica aí, que na verdade não tinha ninguém trabalhando mais, né? E a gente tentou fazer um sistema de alugar, né? Sublocar Locação. Uhum. o horário, né, para pessoas, porque estava uma clínica formada, tinha todos os equipamentos, tudo mais, né, cara? Então a gente tentou fazer esse sistema aí, mas ficou difícil administrar isso aí de longe, entendeu? Então Uhum. fez mais sentido assim vender tudo e alugar sala, entendeu? Para outra coisa. Ah, entendi, entendi. E aí, depois de 2010, então, você começou com essas duas frentes do jiu-jitsu em si, de uma forma mais profissional, acredito eu, cada vez mais forte, né? E É. as aulas na universidade, né?
Então assim, de 2010 até 2012 eu fiquei fazendo os dois, né? Eu dava aula na faculdade durante o dia e dava aula na minha academia de noite, né? No Uhum. começo, assim, até que foi relativamente tranquilo, assim, manter os dois, mas à medida que a academia foi crescendo, cara, ficou bem complicado, assim, né? Porque eu tinha mais aula para dar cara, tu tem negócio, sabe como é que é, né, cara? Pô, o que pode dar errado dá, né? Com Então, certeza. esse planejamento de, pô, eu só vou lá de noite dar minha aula, não aconteceu, né, cara? Pô, tinha um monte de coisa para resolver e muitas dessas coisas não são adiáveis, né, cara? Você tem que resolver na hora, né? Então, começou a rolar um meio que conflito, assim, do tempo que eu tinha para investir na faculdade com o tempo que eu tinha para investir na academia, né? E eu administrei isso aí da melhor forma possível, assim, por um tempo, mas, cara, não era uma coisa sustentável, entendeu? Então, chegou uma hora que eu tive que escolher, assim, sacou? O que eu iria fazer, né? Porque os E dois não tinha você já como. estava casado, Bruno? Não, não, eu estava numa relação na época, mas não estava casado, não tinha filho. Mas que na verdade que eu ia perguntar, meio que você já Né? respondeu indiretamente, mas tipo, você nunca teve ajuda de ninguém. Você tocava esses projetos sozinho, não tinha uma pessoa que conseguia tipo administrar a academia para você. É, cara, assim, eu nunca tive um parceiro, né? Um sócio, né? Eu nunca tive um sócio na academia, mas eu tinha muita gente me ajudando, né, cara? Eu tinha alunos que ajudavam a dar aula, eu tinha gente que me ajudava com a parte financeira, né? Eu peguei contador para fazer a parte contábil rápida, entendeu? Isso foi uma coisa que eu fiz bem, assim, entendeu? Pela falta de tempo, né, cara? Eu delegava o Uhum, máximo possível, entendeu? Então eu ia jogando assim para os outros o máximo que eu podia, né? Mas mesmo uhum. assim sobrava, né, cara? Sempre sobra uns pepinos na mão do dono, né? E aí, como é que foi a decisão de tipo, vou dar aula de jiu-jitsu? Cara, Isso vai ser. foi assim, eu já tava. Foi uma decisão gradual, sacou? Eu acho que quando o pessoal escuta a minha história, acha que foi aquela história do cara, vou largar o trabalho que eu não gosto para me dedicar à minha paixão e vamos ver no que vai dar, né? Mas não Aham. foi bem assim, não, cara. Eu gostava muito, né? Ainda gosto de fazer medicina, pesquisa, principalmente. E quando eu decidi largar, a minha academia já estava bem grande, bem estabelecida também, entendeu? Então, o fator financeiro aí de largar uma coisa e começar outra já não existia mais, entendeu? Então, foi uma questão só de, é, assim, pô, largar a medicina, né? Se eu, e essa foi a principal ponderação, né, a ser feita aí, entendeu? Pô, vou largar ou não vou, né? Aham. Porque eu sabia que o jiu-jitsu não ia parar, né? Então, aí assim, cara, foi longo, né? Demorou anos, entendeu? Para tomar essa decisão aí, cara. Imagino. Mas na hora da tomada da decisão foi, não foi uma ruptura completa, assim, né, cara? Pelo menos na minha cabeça, eu pensei que eu ia diminuir o tempo que eu ia investir na medicina, né? Que a minha ideia foi deixar de ser professor da faculdade e ser tipo um consultor acadêmico, entendeu? Para fazer tipo sem uma estrutura, né? Se dedicar à pesquisa com o tempo que eu tivesse disponível, entendeu? Sem ter Entendi. um compromisso assim com o trabalho, né, cara, na área da medicina, entendeu? E deu Esse foi certo? o cara, não deu, cara, porque assim, sem ter esse compromisso, né, o que acabou acontecendo é que o tempo que eu tinha para investir, né, na medicina foi ficando cada vez menor, né, porque a academia foi só comendo tudo, né. E então eu me dediquei aí meio que quase exclusivamente à academia por alguns anos, assim, com exceção de uns trabalhos científicos, assim, né? Eu tenho obviamente, muito amigo, né, na oftalmologia, e eu participei de muitos trabalhos, Uhum. assim, com pessoas de tudo quanto é canto, e continuei, assim, ajudando e participando de alguns papers, escrevendo, né, e tudo mais. Continua Mas até hoje, Bruno? Como é que tá isso no continuo, cara. atual Na momento? verdade, eu tô num outro momento de transição agora, né, cara? Porque eu tô me forçando agora para começar a aumentar um pouco mais o tempo que eu me dedico à medicina, né? Estou tentando fazer a carreira O inverso. oposta
o inverso, né? Obviamente, não vou largar a faculdade, a minha academia, né? Mas A academia está mais estabelecida, né? Ela consegue andar exato, sozinha, né? tem isso também, entendeu? Se eu soubesse, sim, porque hoje pô, eu administro minhas academias de uma forma muito mais eficiente do que eu administrava antes, entendeu? Você tem quantas Então, unidades hoje, Bruno? eu tenho duas agora, né? Já tive três, mas vendi uma. Mas eu sou o franqueador master da Quebec, da Gracie Barra no Quebec, entendeu? Então eu acabo supervisionando escolas de outras pessoas também, entendeu? Então, embaixo assim da minha rede, né, a gente tem 8 escolas, né, incluindo as escolas que são minhas, né, que são duas. Pô, legal. Então Quantos alunos assim, desse universo, Bruno? cara, a gente já deve estar aí com no mínimo uns 2.000 aí, 2.000 e pouco, né? Pô, que legal. Varia muito, né? É muito seasonal, né? Aham. Aqui, né? Pessoal em verão assim treina menos, inverno treina mais, então varia muito ao longo do ano, mas é por aí, uns 2.000 alunos. E é mensalidade ou é anual? Como é que faz aí o... E quanto é que É funciona? Quanto é que mensalidade, custa mais ou menos uma mensalidade aí? é $150 por mês. Pô, legal. Mas aí você voltou para as pesquisas, então, porque você sentiu falta. É, Pô, o negócio te dá prazer, né? sempre deu, né? Sempre deu. Eu deixei de fazer mais por uma falta de tempo mesmo, entendeu? Assim, na época era o foco que eu precisava ter, era o foco na academia, né? Aí, assim, mas isso não durou muito, né? Assim, assim, como te falei, né? Foi no começo, assim, foi a principal motivação, assim, é, é, quer dizer, o principal motivo, né? Não motivação, o principal motivo, assim, de eu ter dedicado menos à Aham. medicina Falta de foi tempo. a falta de tempo pela academia. Sim. Aí depois, pô, começou o filho, né? Tive meu primeiro filho e 2 anos depois tive minha filha e Tua aí que eu esposa não é canadense, Bruno? a canadense. Aí que eu não tive tempo para nada mesmo, né, cara? Porra, com academia e filho, porra, minha vida profissional, assim, ficou meio que de stand-by, né? E agora, cara, as crianças já estão meio que na creche, entendeu? Já tem mais tempo, assim, durante o dia. Como tu falou, assim, as academias já estão mais estabelecidas, né, cara? Eu tô começando a sentir que tô tendo um tempo ocioso, assim, durante o dia, entendeu? Que porra, Aham. eu posso voltar a me dedicar à pesquisa, né? Então, eu estou entrando em contato aí com os meus amigos, assim, no meio oftalmológico e começando a escrever mais alguns artigos eu acho que agora eu vou começar finalmente a tentar efetivar, né, aquele plano inicial de Iva. ser esse consultor acadêmico, assim, né? Vou colocar aqui nas mídias sociais o endereço do Bruno depois. Meu Deus do céu, vai chover candidato. Mas eu, não, eu, Ó, não- eu ainda legal. não penso assim em ter um emprego, sabe, né, no vida acadêmica, assim, pô, graças a Deus, assim, no ponto de vista financeiro, né, eu não preciso disso, né, as academias, assim, me dão sustento, né, meu estilo de vida. Legal. Então, a minha ideia, assim, se tudo der certo, é fazer ciência só por paixão mesmo, entendeu? Sem ter uma motivação econômica. Pô, maneiro. Então vamos caminhando para concluir. Me diz um negócio, o que você faria diferente na tua carreira se você pudesse voltar atrás aí? Teve muitas indas e voltas na tua carreira, né? E acho que você pôde aí escolher bem o que você podia e gostaria de fazer, É. mas o que você faria diferente? Cara, é complicado isso, né, cara? Porque, É. assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, é gratidão, né? Acho que, pô, acho que a forma de ser feliz é você ser grato, né? Da onde você está Uhum. hoje, né? Então, o que poderia ser feito diferente, né? Aí, pô, tem umas coisas óbvias aí, né? Que assim, eu poderia ter voltado ao Brasil, né? Tipo, 2 anos aqui e ter voltado ao Brasil. Talvez eu tivesse melhor, talvez eu tivesse pior, mas com certeza, por exemplo, eu nunca teria conhecido a minha mulher, Uhum. entendeu? Então eu não teria a Teria vida teus que eu tenho filhos, né? hoje, entendeu? Eu não teria meus filhos, entendeu? Então, assim, claro que tem 300 coisas aí que talvez eu pudesse ter feito diferente, entendeu? Mas eu não me arrependo, assim, de decisão nenhuma que eu tenha tomado, entendeu? Pô, legal. Mas pensando assim, uma forma de conselho para outras pessoas, né, cara?
Sim, eu recomendo, assim, pessoal ir fora do Brasil, né? Eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal também. Eu acho que abre muito a cabeça, né? Você morar junto, não depender de ninguém, tá? Ter que realmente achar o seu espaço, né? Dentro de um meio, assim, que nem muitas vezes, assim, não é muito receptivo. E eu acho que isso aí engrandece assim a pessoa por uma forma muito grande. E a outra coisa que eu poderia ter feito diferente assim assim, quando eu larguei completamente, né, e Aham. me dediquei 100% à academia, talvez eu não pudesse ter feito menos, entendeu? Me dedicado 50% à academia, entendeu? Em vez de ter Uhum. largado completamente, ter só diminuído o tempo, né, que eu me dedicava à medicina, né? São Mas condicionais que você nunca vai conseguir ter é, certeza, né? Não é aquela necessariamente você história ia ter o sucesso. do pêndulo, né, cara? Pêndulo. Você, pô, tava focado muito na medicina, aí depois eu comecei a focar, pô, muito na academia, entendeu? Então, assim, o que eu penso no futuro, assim, né, cara, um objetivo, assim, se eu tivesse que definir, assim, o que eu penso para mim no futuro é tentar achar um balanço aí, entendeu? Entre essas minhas duas carreiras aí, né, cara, que eu me dedico a isso desde que eu tenho 16 anos, né? Pô, cara, que maneiro, cara. Espetacular, Bruno. Cara, valeu, cara. Parabéns aí por tudo que você conseguiu conquistar aí. Pô, família agora aí, que hoje acaba sendo o mais importante, o grande objetivo que eu acho que a gente tem de vida, né? Sem dúvida. E conquistar aí todo o mérito aí dentro do esporte, o profissional que o esporte está te dando, e até mesmo dentro da oftalmologia, você é um exemplo mesmo para muita gente. Para mim é para caramba, porque pô, acho que a gente acaba tendo muita ligação pelo esporte e pela profissão. É. Então, pô, obrigado aí pelo teu tempo e valeu, cara. Valeu, pô, obrigado a você de novo, agradeço aí a oportunidade, boa sorte aí nesse teu projeto. Não, Sei vai que dar nunca é certo, fácil vamos ver. começar uma coisa nova, mas a gente sempre aprende, né? Fazendo Não, coisa com que a gente... certeza, aprendendo todo dia e, se Deus quiser, É, conseguindo ajudar os outros aí, que é o mais importante. beleza. Valeu, mestrão. Abraço, Bruno. Os. Valeu, cara, abração. Até mais. Tchau, tchau.